mês, mas é um texto bastante interessante, só que agora nós vamos voltar para o capítulo 4, texto que nós lemos. Vamos ler aí o versículo do 25 ao 31, mas eu queria que nós lêssemos apenas o versículo 25. Então, Efésios 4, 25, nós vamos ler esse texto para começarmos aqui a nossa exposição. Hoje é o último domingo do mês da família, é o último sermão. Pela manhã tivemos um estudo muito importante sobre a família, falando de alguns defensores aí da reforma, o que eles pensavam sobre a família, é exatamente o que a Bíblia diz, né, sobre o assunto. E agora nós vamos encerrar então falando aí sobre harmonia no lar. Então leiam aí comigo Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pelo que nós podemos fazer até aqui. Cantamos, podemos orar, colocar nossas lutas diante do Senhor, podemos também contribuir para a manutenção da igreja, para a obra missionária. Agora estamos prontos a ouvir a tua voz, então fala conosco e que os céus possam descer até nós, nos falando, nos reclamando para si, e que as nossas famílias saiam daqui fortalecidas pela pregação da tua palavra. Agradecemos porque ao longo desse mês o Senhor tem trazido grandes desafios a nós, e nós queremos mais uma vez ouvir o desafio da tua palavra. Então fala conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, minha família, como mantê-la em harmonia? Harmonia no sentido de paz no lar. Harmonia envolve acordo, em que as partes cumprem o seu papel. Harmonia envolve equilíbrio no dia a dia da família. Então vamos pensar sobre essa palavra harmonia. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender nesse assunto é que desde Gênesis 3, ou seja, após Gênesis 3, quando Adão e Eva, os nossos pais, desobedeceram a Deus, desde então é tolice achar que a família, por mais unida que seja, não vai ter problemas, não vai ter momento de adversidades. A gente precisa colocar na cabeça que as consequências da queda marcam e acompanham a história da humanidade, e as famílias, por mais que elas sejam famílias unidas, elas terão adversidades, elas terão desencontros. Por outro lado, também é tolice achar que porque não há uma família perfeita, cada um então deve viver como pode, e se não der certo, cada um segue sua vida. Eu ouvi a fala de um famoso alguns anos atrás, que havia separado do seu cônjuge, e na fala dele ele disse: agora é hora de eu pensar em mim. Então, se não há uma família perfeita, então eu vou tentar, se não der certo, cada um segue sua vida. As duas maneiras de pensar estão equivocadas, se analisadas à luz da palavra de Deus. De forma resumida, irmãos, nós passaremos por conflitos, porque eles são inevitáveis. Nesse mundo caído que nós vivemos. Mas é necessário que nós possamos resolvê-los, porque eles também são pecaminosos. E ao resolvê-los, devemos aproveitá-los como oportunidades dadas por Deus, para que o conheçamos melhor e para que a nossa fé cresça. É assim que a gente lida com os conflitos na família, na igreja local. Felizmente nem todo mundo consegue lidar com os conflitos.
Então é melhor cada um ir para um lado. Mas a gente precisa entender que passaremos por conflitos, pois eles são inevitáveis neste mundo caído. Mas, por outro lado, é necessário resolvê-los porque eles são pecaminosos se deixados entregue à nossa própria vontade. E ao resolvê-los, nós precisamos aproveitar as oportunidades dadas por Deus para crescer juntos, crescer na fé e assim glorificar a Deus no final de tudo. E o texto que você tem em mãos, que você acabou de ler, um dos versículos que nós iremos abordar, revela algumas diretrizes de como manter a harmonia no lar. Como que é possível? Quais são as dicas que nós encontramos nesse texto de que nós, apesar dos nossos desencontros, podemos manter a harmonia no lar? Como que isso é possível? Primeiro, você e eu precisamos lidar com os fatos sendo verdadeiros. Se queremos que a harmonia permaneça no nosso lar, os fatos que ocorrem no nosso meio, os desencontros, aquilo que nos acontece, tudo precisa ser tratado, lidado de forma verdadeira. É necessário fazer isso. Olhe comigo o versículo 25. Por isso, vamos colocar aqui, família. Por isso, famílias, ou família, tanto faz, deixando a mentira, fale cada uma a verdade uns com os outros, porque nós somos membros do mesmo corpo. Ao dizer que nós precisamos abandonar a mentira no contexto dos relacionamentos, Paulo está dizendo, olha, lide com os fatos sendo verdadeiro, ou seja, abandone essa tendência de querer lidar com a mentira, de achar que é normal, que é possível sobreviver vivendo em mentira. Irmãos, o capítulo 4 desta epístola inicia a segunda divisão da carta. Na primeira divisão, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Paulo vai tratar de teologia, de teoria. Quando ele ingressa, ele chega no capítulo 4, ele passa a aplicar o que falou na vida das pessoas. Então, o capítulo 4 ele vai abrir fazendo essa transição da teoria para a prática. Por isso ele começa dizendo, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno da vocação a que foste chamados. Os detalhes dessa vocação foram apresentados nos 3 primeiros capítulos. E agora ele chega ao ponto de dizer, olha, agora é hora de colocar esses ensinos em prática. E aí quando você lê entre o versículo 17 e o versículo 24, aí do capítulo 4, quando ele diz, assim portanto digo, que no Senhor testifico, e não mais andeis como também andam os gentios, a partir daqui Paulo então vai abordar a santidade cristã, o que de forma resumida exige 2 ações da igreja, da família, das pessoas que estão envolvidas dentro de um relacionamento, que é o despojar-se e o revestir-se. É deixar de fazer o que é errado e fazer o que é certo. E aqui nós temos uma forma prática disso, no versículo 25. Cada um deve deixar a mentira, despojar-se. Por outro lado, deve falar a verdade, revestir-se. Então Paulo vai falar dessa prática da vida cristã, da vida santa da igreja. De maneira prática, irmãos, o apóstolo aplica as verdades teóricas, como eu já falei anteriormente ensinadas, aos relacionamentos interpessoais entre as pessoas. Logo, o convívio entre 2 ou mais pessoas não pode ser marcado pela mentira. A mentira não pode ter lugar na vida da igreja, na vida das famílias. A mentira precisa ser deixada de lado. Vamos despojar da mentira.
mentira e colocar no lugar dela a verdade. Como disse alguém, um dos problemas mais difíceis de corrigir um relacionamento é a confiança perdida. Tem pessoas que não transmitem confiança a ninguém, nem mesmo ao seu pai. Esse é um dos grandes problemas, é recuperar a confiança. E a mentira ela é tão perigosa, ela é tão destrutiva, que Jesus, ao lidar com os seus contemporâneos religiosos, que se gabavam de ser filhos de Abraão, ele os identificou pelas práticas mentirosas deles como filhos do diabo. E ele diz que a mentira tem o diabo como pai. Então, quando nós entramos no vício, no pecado da mentira, nós estamos nada mais, nada menos nos tornando filhos do diabo. Isso está em João 8,44. Quando João escreve Apocalipse e fala da Nova Jerusalém, ele disse que dentre tantas práticas, tantas pessoas envolvidas em suas práticas pecaminosas, dentre tantas práticas indevidas, ficarão de fora da Nova Jerusalém os mentirosos. João afirma isso em pelo menos 3 falas no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, depois do versículo 27, depois ele volta a falar do capítulo 22, versículo 15, que fora da Nova Jerusalém, do paraíso, do lugar onde nós vamos viver eternamente, ficarão de fora os mentirosos. Mentira é algo sério e não pode viver, não pode permear a vida das famílias. Então, se as famílias querem viver em harmonia, precisam seguir essa diretriz, precisa lidar com os fatos sendo verdadeiros. Cada um. A mentira é a afirmação contra os fatos, falada com o propósito de enganar. A mentira abrange toda sorte de trapaças. E Paulo diz: olha, deixem a mentira e fale cada um a verdade com o seu próximo. Nesta passagem, o crente, podemos colocar a família, é desafiado ou desafiada a abandonar a mentira, porque falar mentira seria uma forma de auto-engano e, portanto, de auto-derrota. Uma pessoa mentirosa, ela está auto-derrotada. E em vez da mentira, então, a recomendação bíblica é a verdade prevalecendo sempre. Não importa o preço. Não importa o preço. Se eu falar a verdade, o prejuízo será enorme para a minha vida. A mentira deve prevalecer sempre. E aí eu volto para você, por exemplo, marido. Você tem prezado pela verdade em sua família. Você que é mulher, que é mãe. Você que é dona do lar, tem falado sempre a verdade da sua família. Você que é filho, também tem sempre prevalecido na sua vida a verdade ou a mentira. Lembre-se, a mentira não deve ter lugar na família. Portanto, é preciso aprender a identificar os padrões de comportamento para ver quais estão na direção certa e quais na direção errada. Padrões de comportamento precisam ser identificados. Estão indo na direção certa ou na direção errada? Isso é uma forma de lidar com os membros, para que a harmonia aconteça do lar. É necessário lidar com os fatos sendo verdadeiros. Para lidar com os fatos sendo verdadeiros, é necessário repudiar a mentira. Tem gente que até dá a mentira algumas situações chamando de mentirinha. Não existe mentira, existe mentira. E Paulo diz: olha, pare com a mentira. Despoje-se da mentira, revista-se da verdade.
Você vai ver essa dupla constantemente na linguagem paulina: despojar-se e revestir-se, deixar, lançar para longe de você determinadas práticas, como o roubo, ele vai falar aqui, e outras coisas mais. No lugar coloque o que é certo. Então essa é a primeira diretriz de como você pode manter a harmonia no seu lar. Lide com os fatos sendo verdadeiro. Mas a segunda diretriz diz respeito a você lidar com os desentendimentos com rapidez. Versículo 26, Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Opa, pastor, que legal, tem autorização para sair gritando com todo mundo. Não se engane. Então, voltando à leitura: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Em outras palavras, lide com os desentendimentos com rapidez. Não tarde, não demore muito a lidar com os desentendimentos. Irmãos, é da constituição humana, faz parte da constituição humana se indignar com o que está errado. Se você não se indignar com o que está errado, você tem problema, e um problema sério. É parte da nossa natureza humana a se aborrecer com aquilo que é errado, com aquilo que não está certo. Moisés, por exemplo, se irou contra a idolatria. Lembra que quando ele subiu ao monte, e quando ele desce com as primeiras tábuas da lei, os israelitas estavam festejando e adorando um falso Deus. Ele voltou e ficou indignado. É parte da constituição humana. Paulo ficou furioso com a hipocrisia de Pedro. Quando estava com os gentios era uma coisa, quando estava com os judeus era outra. Paulo repreendeu sem vacilar. Lutero se irou com as indulgências. Estudamos um pouquinho sobre Lutero, o que ele pensava sobre a família. Mas na história da reforma, do desfecho da reforma, Lutero se indignou com as indulgências. Jesus ficou furioso com os cambistas no templo de Jerusalém. Então existe lugar para a gente ficar indignado com o que está errado. Agora veja que Paulo, ele coloca aqui que nós precisamos tomar cuidado com a ira. Começa dizendo: irai-vos e não pequeis. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Se, por um lado, há lugar para uma maneira certa de você, como crente, ficar furioso com o que está errado, no entanto, é necessário a gente entender, você entender, que precisamos nos assegurar de que nossa raiva esteja livre de orgulho, malícia ou espírito de vingança. Entramos num desacordo e que o outro sai batendo o pé, correndo, irado. Talvez ele esteja até certo, a sua indignação de ver algo errado, mas precisa se assegurar de que a raiva, ou que a raiva esteja livre do orgulho, da malícia ou de espírito de vingança. Não é por acaso que Paulo diz aí no versículo 26: não pequeis, irai-vos, mas ele acrescenta: e não pequeis. Ou seja, é possível, mesmo manifestando um sentimento legítimo por algo legítimo, mas ao manifestar esse sentimento, pecar contra Deus acima de tudo, porque como Davi disse, no seu pecado, na confissão do seu pecado contra Batseba, ele diz: pequei contra ti somente. Então tudo começa com Deus e com o outro. E aí Paulo diz: olha, cuidado. É possível que você reaja a algo que está errado, mas tome cuidado
para que você, no trajeto, não peque. Na manifestação da sua indignação ao que está errado, você possa cometer pecado. E isso implica em que a frase aí, não se põe o sol sobre a vossa ira, não pode ser usada como pretexto para aí eu e você pensarmos que podemos ficar o tempo que for necessário enraivecido, sem querer resolver a questão. Então você não pode ficar com raiva durante o dia todo por causa desse texto. Ao invés disso, Paulo está exortando a não armazenar raiva, quando ele diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, não deixa a coisa perdurar, esticar muito a corda, porque se ela quebrar, a coisa vai ficar feia. O tombo é grande, e tem coisas, irmãos, que a gente pode até se arrepender, mas o estrago da coisa feita não tem como mais corrigir. E é isso que Paulo está colocando. E quantas famílias fazem isso? Nós cometemos esse tipo de coisa no nosso lar. Por que, pastor? Porque Paulo ele exorta a não armazenar raiva. Olha o versículo 27, irmãos. Ele diz que tem uma figura no meio de tudo isso e aproveita as oportunidades. A gente está no meio da família. Eu não sei se vocês perceberam, mas aconteceram algumas coisas que parece que é obra do diabo para trazer perturbação à igreja de Cristo. Paulo coloca aqui, irmãos, não deis lugar ao diabo. O diabo, segundo Paulo, em outro texto, precisa ser visto com olhos de suspeito. De alguém que é sempre suspeito. Ele diz que não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele usa as circunstâncias para desestabilizar. Então, na manifestação de uma ira descontrolada, o diabo aproveita para montar nas pessoas. Como coloca o pastor Hernandes Dias Lopes ao escrever sobre esse texto. O diabo gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas para tirar proveito da situação, como fez com Caim. Lembra da história de Caim? A mesma coisa pode acontecer comigo, com você, e acontece, irmãos, quando nós menos imaginamos. Por isso que nós temos que tratar os desentendimentos com rapidez. Nesta questão é preciso compreender que, apesar de ser possível irar-se sem pecar, é difícil praticar, por outro lado, a ira santa ou a indignação justa, porque nossas emoções são distorcidas pelo pecado e não temos a onisciência de Deus que tudo vê claramente. Então tomemos muito cuidado, porque é possível a gente manifestar algo santo, justo, mas nessa manifestação a gente pecar, porque nós não somos Deus. É verdade que Jesus ele repreendeu os falsos religiosos no templo e em seguida curou, mas ele é Deus. Suas emoções são santas, as nossas são contaminadas pelo pecado e nós precisamos tomar cuidado com isso. Isso por si só nos pede cautela. Isso nos pede cautela. A cautela é lidar o quanto antes com o desentendimento, usar a maneira de Deus. E o versículo 32 mostra a receita. Olha o que diz o versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, como benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Existe um modo certo. Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz que nós precisamos tomar cuidado com os vários tipos de pessoas no tratamento com elas. Ele diz: exortamos-vos também, irmãos, aqui a que estejam submissos.
Os insubmissos precisam ser exortados. Consoleis os desanimados. Os desanimados nós consolamos. Os fracos, ele diz, amparem. Os fracos, provavelmente, uma pessoa que diz assim: olha, se você não dormir de terra, você não vai para o céu. Ah, pastor, mas ele já tem 30 anos de vida cristã e acredita nisso. É um fraco, um débil na fé. Inclusive, a mesma palavra que vai aparecer em Romanos quando Paulo fala da comida, que o débil come legume. Então, nós temos que saber lidar com isso, para que a gente não caia na cilada do diabo. E aí eu volto para nós homens. Como é que nós temos lidado com nossa família? Quando desentendimentos chegam à vida da nossa família, como é que nós temos lidado? Eu mesmo tenho sido uma luta. Eu todos os dias preciso ser treinado, porque o meu ímpeto é de reagir. Nós precisamos, irmãos, observar a palavra do nosso Deus. E quando fracassar, não é ter vergonha não. Pedir perdão, é começar de novo e seguir. É assim que a gente chega lá. Vocês lembram do que o pastor Gildo falou aqui na pregação dele semana passada? Sobre Jesus preparando a igreja para apresentar como sem mácula, ruga ou coisa semelhante? Um dia nós vamos chegar lá, pela obra de Cristo. Enquanto aqui nós lutamos com a graça dele. Você, mulher, como age as desavenças no lar? Você já pensou quantas vezes você dormiu indignada com seu marido? Passou dias? Paulo está dizendo que cuidado com ele, não deixe que ela seja louca. Essa ideia aqui de não se ponha o sol sobre a vossa ira, vocês não deixem anoitecer. Resolva o quanto antes. E você, filho, como você responde às insatisfações do seu lar, os desencontros? Então serve para todos nós. Então, não vamos usar o que é certo, no caso, se indignar quando está errado, para fazer a coisa errada aos olhos de Deus. Vamos ser cuidadosos. Cuidadosos é o nosso chamado. Ser cuidadosos é o nosso chamado. Então, quais são as diretrizes de como lutar por uma harmonia no lar? Primeiro, lide com os fatos, sendo verdadeiro. Segundo, lide com o desentendimento com rapidez. Tome cuidado, não deixe. Às vezes vamos acumulando. Aí quando vai ter uma conversa, não tem mais jeito, essa conversa tem que acontecer, o que é que a gente faz? Joga tudo nas costas do outro, tudo no mesmo momento, e aquilo vira um inferno. Tomemos cuidado, já temos cada problema de um por vez, e assim Deus vai nos ajudar. A terceira diretriz é que você precisa lidar com a comunicação visando a edificação. E esse é um grande problema para todos nós. Se tem um problema, irmãos, que todos nós enfrentamos, é a danada comunicação. Quem fala muitas vezes não consegue falar devidamente, e quem ouve não ouve devidamente. E como é que a gente lida com isso? Precisa lidar visando, tendo em vista, tendo com propósito, como razão máxima, a edificação do outro. Olha comigo o versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. O versículo 31, Paulo volta a dizer: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Ou seja, aqui é lidar com a comunicação tendo em vista a edificação do outro. Há mais de 20 anos eu fui chamado para ajudar um casal que estava brigado, recém-casado. Quando a gente sentou para conversar, quando eu ouvi as partes, eu descobri que um dos cônjuges tinha soltado os cachorros com palavrões de baixo calão, que nem muitas vezes o descrente pronuncia.
Eu chamei aquele casal, conversei, mostrei, li esse texto inclusive para a parte. E aí, com o tempo, as coisas se resolveram. Anos mais tarde, eu fiquei sabendo que o marido havia batido na esposa grávida, isso estando na igreja como crente. A igreja, ao saber, teve que inclusive denunciá-lo na delegacia, e ele foi ter que dar explicações lá. Por isso, até jovem, cuidado. Uma menina que grita com a mãe, ela certamente vai gritar com você quando se casar com você. E a mesma coisa acontece com ela. Um abismo chama outro abismo. E esse exemplo que eu dei aqui, ele se repete em muitas igrejas, em muitos lares cristãos. Conheço vários casos assim. Paulo, no texto que acabamos de ler, condena a comunicação toda. Ele diz no versículo 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra, no grego, sapros, parece uma linguagem difícil, né? Foi parecido com sapo, não é sapros, termo. Significa podre, sem valor algum, não acrescenta nada, só acrescenta o que não presta, nada de bom acontece. E essa realidade precisa mudar. Não é admissível que uma família se comunique com palavras podres que não têm valor. Essa realidade precisa mudar. Por que ela precisa mudar? Porque quando muda o coração, deve mudar a boca, o modo como se fala. Tem gente que diz assim, que vale o meu coração. Não, esse é o grande problema, porque o que nós fazemos no nosso interior fala do que está lá dentro, disse Jesus. Então, gente, quando o coração muda, a boca também muda. É por isso que a palavra torpe não pode ser usada por alguém que é crente. Como coloca o pastor Wisler, há uma relação muito próxima entre o coração e a boca. Pastor, será que ele tem razão nisso? Tem. Olha o que Jesus disse em Mateus 12:34. Ele diz que do coração, o coração fala do que, ou a boca fala do que o coração está cheio. Uma família que troca palavras ofensivas sem se arrepender, irmãos, tem problema. Já contei aqui de um caso de uma pessoa que se comunicando com a outra ali com palavrão, e eu conversando com essa pessoa que se dizia crente, ele disse, rapaz, olha, não é aceitável, a Bíblia condena isso. Mas eu sempre me relacionei com ela, você não aprendeu nada de Cristo ao longo desses anos? Nada de Paulo, nada dos evangelhos, nada da Bíblia? Pastor, então qual é a alternativa? Versículo 29 responde na parte B. Precisamos usar palavras, ou palavra que for boa para edificação. Vamos ler o versículo 29? Primeiro, ele diz o que não tem que fazer. Ele diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre, nenhuma palavra, como eu coloquei aqui, sem valor. Em vez disso, deve ser falada unicamente aquela palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Necessidade de quem? De quem ouve. Quem ouve precisa ouvir o que edifica, e assim transmita, diz Paulo, graça a essa pessoa. Então esta é a alternativa, é usar aquela palavra que for boa para edificar. A palavra que você usa, que eu uso, ela tem a função de construir. Essa é a função da palavra que eu devo pronunciar.
Porque no grego, aqui é uma palavra só, a que for boa para edificação, ela tem essa ideia de construir, de elevar a pessoa, de deixá-la bem. Esse é o sentido. Então a comunicação que você faz deve ser cheia de graça. E uma vez sendo uma comunicação cheia de graça, deve conferir favor. Isto é, dar prazer ou conferir benefício à pessoa. Porque é assim que Paulo termina o versículo 29. E, irmãos, isso implica dizer que um discurso transformado é reflexo de um coração transformado. Se não tem um coração transformado, não vai adiantar. Não vai. O coração precisa ser transformado. Por isso, sua língua lhe dá a oportunidade de levar a graça de Deus para as pessoas, por meio do que você diz e de como diz. A forma como nós usamos a nossa língua nos dá a oportunidade de transmitir graça para quem nos ouve. Não só no que nós falamos, mas como nós falamos. Uma discussão saudável não pode ser travada com um tolo. Uma pessoa desequilibrada. Abra sua Bíblia em Provérbios 17:14, se puder. Provérbios 17:14 diz o sábio: como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixa. Se você percebe, sabe, conhece a pessoa com quem você vai discutir algum assunto, ainda que você tenha razão, e sabe que não vai sair nada dali, pode a coisa azedar, evite. Use sua língua para edificar. Esse é o conselho de Paulo. No versículo 31, Paulo reforça o que vem falando. É aquele versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim, toda malícia. É isso. Não tem outro caminho. O contrário deve ser o alvo da família. Versículo 32. Antes, seriam uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Este deve ser o alvo. O verso 31 diz: olha, evite isso. O verso 32 diz: faça isso. É o caminho que temos que trilhar. Pastor, o senhor não conhece a minha família. É verdade. Conheço só de ouvir falar, de alguns momentos da igreja. A pergunta que eu volto para você é: você conhece a graça de Deus? Ah, pastor, eu conheço. Então, aplique a graça de Deus ao lidar com o seu membro, o membro da sua família, com o seu familiar. É assim que a gente lida para que possamos adquirir harmonia no lar. Então, olhando para essas três diretrizes de como manter a harmonia no lar, quais são as lições que nós podemos aprender? Vou aqui apresentar três bem brevemente para a gente terminar. Primeiro, se você quiser manter ou retornar a harmonia no lar, você, junto com sua família como um todo, precisa ser uma família centrada no Evangelho. Se o Evangelho não for centrar a vida de vocês, da minha vida, da minha família, nada contribuirá para que haja harmonia. O Evangelho, irmão, significa boas novas. Boas novas envolve esperança, perdão e liberdade em Jesus. Isso é Evangelho. Isso é boas novas. E essa liberdade que você tem em Jesus propõe a você tratar as circunstâncias que você e sua família lidam de forma verdadeira,
Isto é, a mentira, a causa de tanta desconfiança, precisa bater em retirada da vida de sua família. Como dissemos no início, um dos problemas mais difíceis de corrigir em um relacionamento é a confiança perdida, quebrada. Não dá. Logo, abandonar a mentira na família é necessário para construir um lar, para construir uma família nas bases do Evangelho, que é boas novas. Não há outro caminho. Como vimos pela manhã, o Evangelho transforma a sociedade como um todo e começa no lar. Segunda lição: se você quiser manter o retornar à harmonia no lar, você e sua família, o todo do seu lar, precisa tratar a confusão gerada pelas partes com sabedoria divina e de forma urgente. Não pode ser o seu modo. E Tiago já apresenta que a sabedoria peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante ao medo mais, e está impelido pelo vento. E sabedoria ali não é conhecimento intelectual, é sabedoria para lidar com as circunstâncias adversas. Então, lide com sua família com sabedoria e resolva os problemas com urgência. Uma família sábia resolve suas desavenças sem acumulá-las, evitando assim que a medida transborde e cause danos irreparáveis. Irreparáveis. É assim que a gente precisa lidar com os nossos desencontros. Isso significa dizer que você não precisa armazenar raiva, nem ficar com raiva o dia todo, o tempo todo. Não deixe para amanhã o que deveria ter sido resolvido ontem. É assim que a gente luta para haver harmonia no nosso lar. E a última lição é que se você quiser manter ou retornar a harmonia no lar, você e sua família, o todo da família, precisa mudar a maneira ímpia de se dirigir uns aos outros como se fossem descrentes. Tem muitas famílias que parecem mais com descrentes. Tem um senhor que em São Bernardo, eu a oportunidade de andar com ele, e ele era crente, melhorou, mudou muito, mas teve um período que ele era muito ignorante na fé, e ele dava um péssimo testemunho na vizinhança. E uma vez, conversando alguém com ele, falando: rapaz, tome cuidado, testemunho. Disse: que nada, eu devo satisfação a isto ou aquele. Não, devemos sim, devemos dar um bom testemunho. Se pecarmos, paciência, vamos pedir perdão, vamos confessar o nosso pecado, mas vamos seguir tentando fazer a coisa certa. Paulo diz, irmãos, que as obras das trevas nem sequer se nomeiem entre vós como convém. Olha a sua Bíblia aí, no capítulo 5, versículo 3. Vamos ler todo o versículo. Paulo diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Esse é o nosso chamado, queridos irmãos. Essa é a nossa, esse é o modo como temos que caminhar. Então, eu quero concluir dizendo: ame sua família, não compare sua família com nenhuma outra. Ame, proteja, zele por ela, lute por ela. Não importa o preço que você vai pagar, desde que esse preço seja ordeiro, de acordo com a vontade de Deus. Ame sua família, proteja de você mesmo. Às vezes o maior perigo que sua família corre é você mesmo, com o seu jeito de lidar com ela. Proteja a sua família, proteja muitas vezes de você mesmo. E por último, lute, batalhe para que haja harmonia na sua família. Eu quero terminar com você lendo o Salmo 112, versículos 1, 2 e 3. Abra sua Bíblia no meio dela, você vai deparar com o livro dos Salmos, e vá para o Salmo 112,
e leia comigo os versos 1, 2 e 3. Diz assim: aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz os seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Que o mês da família que nós podemos conviver aqui possa ter contribuído para você ser uma bênção na vida da sua família e sua família, uma bênção na sua vida e todos, uma bênção no corpo de Cristo. Se nós queremos, irmãos, uma igreja forte, com famílias fortes, precisamos investir no nosso lar, investir na nossa família. Nós estudamos isso pela manhã com o irmão Douglas. Nós precisamos, cada família precisa investir nela mesma, valorizar mais a leitura bíblica, valorizar mais a oração, momentos de descontração saudável e lidando com os problemas de acordo com os princípios, com as diretrizes que foram colocadas aqui, ou seja, lidando com os fatos de modo verdadeiro, lidando com desentendimentos com rapidez e lidando com a comunicação visando o bem-estar, a edificação da sua família e, consequentemente, da igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos e obrigado pela contribuição de cada um para que nós pudéssemos colocar aqui a família em evidência ao longo deste mês e assim poder contribuir para ela. Que Deus abençoe. Nós vamos nesse momento orar e eu peço a você que feche